Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. 8 e 8. Dedicado a Ryugun System Robin. A música é o tema do 8 e 8. Kuroko observava em silêncio do outro lado à mesa de jantar enquanto Ben rolava pelos arquivos holográficos em seu Unitrix, verificando vários conjuntos de dados sobre o projeto Surra Silenciosa. É horrível, disse Kuroko. Se o que você está dizendo sobre isso for verdade, então Onae-sama vai ser. Kuroko não conseguiu nem se obrigar a dizer morta em inglês. Não vai acontecer, disse Ben. Só precisamos descobrir algumas coisas. Primeiro, precisamos encontrar os locais agendados para as lutas. Depois precisamos descobrir onde todos os dados do experimento estão sendo armazenados. Se há uma coisa que aprendi sobre mudanças de nível, é que elas só podem ser feitas através de certas circunstâncias mentais. Se Mikoto fornecer uma circunstância mental específica para impulsor, e se descobrirmos o que é, provavelmente poderíamos sabotar isso e parar o experimento. No entanto, para que isso funcione, precisamos dos dados do experimento, e precisamos de uma maneira de saber onde o impulsor estará. Ele é o 8º nível 5 que ninguém nem sabia que existia, disse Kuroko. E isso não é algo fácil de manter escondido. Como vamos encontrá-lo? É por isso que precisamos saber as lutas agendadas entre ele e Mikoto, disse Ben. É praticamente como um horário de trem, mostrando quando o impulsor estará na estação e em qual estação ele estará. Então, onde estão os dados? Disse Kuroko. Você já descobriu isso? Bem, essa é fácil. Disse Ben. Pense bem, este experimento só começou porque o diagrama de árvore foi restaurado. E o experimento anterior de mudança de nível, projeto ruído de rádio, sofreu muitos contratempos porque espalharam muita informação entre laboratórios que foram destruídos ao longo do experimento. Então, eles têm que mantê-la em um único lugar onde as pessoas não podem chegar, a menos que tenham dinheiro para contratar um ônibus espacial. Diagrama de árvore, disse Kuroko. Como você pretende chegar ao espaço? Bem, eu tenho muitos alienígenas que podem sobreviver no vácuo, mas o espaço aéreo da cidade acadêmica é fortemente guardado. Se eles virem Jetra voando em direção à camada de ozônio na direção do computador deles, eu nem quero pensar no que Aleister Crowley pode fazer o que quiser comigo, disse Ben. Né? O administrador da cidade. Baca. Você tem medo do que ele pode fazer com um alienígena voador que atira raios neurochoque, disse Kuroko. Aleister está na lista de observação de alto perigo do encanador, disse Ben. Confie em mim, você não chega lá a menos que seja perigoso como Vilgax. Vilgax? Quem diabos é Vilgax? Não importa, disse Ben. O que estou dizendo é, eu não posso voar cegamente até lá. Talvez se eu for ao centro de aeronáutica no Distrito 11, eu possa usar o upgrade para assumir o controle de uma nave e voar até lá sem ser detectado. Eu tenho uma ideia melhor, disse Kuroko. Kuroko apontou para a janela em direção ao centro da cidade acadêmica, onde uma torre longa e fina se erguia para o céu, aparentemente sem fim. Endymion, disse Ben. Aquele elevador espacial. Bem, sim, disse Kuroko. O diagrama da árvore está em órbita próxima ao topo de Endymion para fins de pesquisa, você só precisa chegar lá. Então se transformar em Jetra ou qualquer alienígena que você tenha e voar para fora, hackear o diagrama da árvore ou o que for, e então voltar pelo elevador espacial. Você faz parecer tão simples. Ben murmurou. Mas o elevador espacial está fechado para todos, exceto Judimente e Anti-Skill agora. Kuroko ergueu uma sobrancelha para Ben. Ah, sim. Eu sou Judimente, quase esqueci, disse Ben. Já existem outros oficiais do judiciário que passam um tempo no topo do elevador espacial, disse Kuroko. Apenas tente se misturar. Ei! Mantive meus poderes alienígenas em segredo por anos. Eu sei tudo sobre me misturar, disse Ben. Conforme descia, Ben precisava de uma autorização especial do judiciário em papel para andar nos bondes de alta velocidade que levavam as pessoas até o topo do elevador espacial. Ben nunca tinha andado nos bondes antes,
mas ouviu dizer que era como ter um elefante no peito com a força G que proporcionava apenas por ir quilômetros e quilômetros além da atmosfera, então Ben adotou uma abordagem mais fácil. Enquanto os guardas sem que estivessem olhando, Ben se transformou em Jetra e voou pelo grande duto do bonde, seguindo os trilhos pelo elevador espacial. O interior tubular do trilho passou como um borrão enquanto Jetra ganhava velocidade continuamente, esperando que não houvesse nenhum bonde descendo o duto, o que resultaria em uma panqueca de Jetra. Depois de alguns minutos, Jetra chegou ao topo do duto, onde voou direto para o último andar, pousando em uma enorme sala circular de metal que se ramificava em grandes e magníficos corredores. Jetra olhou pelas longas janelas para a superfície da Terra que se exibia na vastidão do espaço. Meio que me traz de volta, murmurou Jetra. Eu me lembro de quando o Tetrax 3 me levou em uma viagem para impedir que o Omnitrix se autodestruísse, bons tempos, quando eu achava que essas coisas de herói eram divertidas. Jetra suspirou. Ainda pode ser divertido? Eu me pergunto, não parece. Jetra pressionou o distintivo do Omnitrix em seu peito e voltou à sua forma humana, e não foi um momento cedo demais, porque naquele instante, vários oficiais do julgamento passaram pelos corredores e notaram bem. E por acaso, uma delas era Julie Yamamoto. Ei! Não sabíamos que outros viriam hoje, disse um oficial no momento em que viu o distintivo de Ben, que estava preso ao seu ombro como o de muitos outros membros do julgamento. O garoto havia falado em japonês. Então Ben só conseguiu entender vagamente ir. Disse Ben, tentando se lembrar do japonês. Gomen, ir. Ele está comigo, disse Julie em inglês. Era só imaginação do Ben? Ou ela estava olhando para ele com uma expressão incomumente feliz? Ben é um recruta novo, então o Harumi pediu para mostrar a ele como as coisas funcionam em sua primeira missão, disse Julie, agora falando japonês com os outros oficiais. Aparentemente, essa história foi boa o suficiente para os outros oficiais, porque eles saíram sem reclamar. Uau, disse Julie, pegando Ben pelo braço. Sério, novato. O que você está fazendo aqui em cima? E como você chegou aqui com os bondes fechados para todos, exceto o pessoal autorizado? Disse Ben, sentindo-se um pouco incomodado com a forma como Julie se agarrava ao seu braço. Eu voei. Ha 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 ha. Julie riu. Claro que sim. Olha, disse Ben. Eu só fiquei curioso sobre este lugar, nunca estive aqui antes, então queria dar uma olhada. Quanto a como cheguei aqui, é um segredo comercial que não posso revelar. Oi, disse Julie, piscando os olhos. Misterioso. Enfim, acho que, como você é novato, posso te perdoar só desta vez por vir aqui sem permissão. Quer fazer um tour pelas instalações? Na verdade, sim. Você sabe se há alguma parte da estação aqui que eu possa usar para observar o diagrama de árvore? Você está brincando? Esse é o meu favorito parte deste lugar, é o mirante que eles instalaram recentemente, disse Julie animada. Vamos lá! Julie puxou bem pelos corredores até chegarem a uma sala enorme com paredes e chão completamente feitos de janelas transparentes. Uau! Disse Ben, olhando para o planeta Terra. Isso é incrível. É romântico, não é? Disse Julie. O quê? Nada, disse Julie, ficando levemente vermelha. Ben olhou para Julie por um minuto. Ok, espera, o que é aquilo? Ben apontou para o que parecia ser um satélite orbitando extremamente avançado à distância. Esse é o diagrama de árvore 2.0, disse Julie com um sorriso. Mas não é tão grande assim. Preciso ir ao banheiro, disse Ben. Já volto. Deixando para trás uma Julie muito confusa, Ben correu para um corredor isolado enquanto discava em seu Omnitrix, até finalmente chegar ao holograma do Friagem. Num instante, Ben se transformou no Friagem. Antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, o Friagem atravessou a parede e entrou no vácuo do espaço. Friagem olhou ao redor enquanto o silêncio o oprimia. O vácuo do espaço não carregava som, pois não havia ar.
Suas asas deslizavam pela escuridão como um fantasma enquanto ele via a árvore diagrama à distância. Sabendo que provavelmente causaria um certo pânico quando as pessoas vissem um fantasma do Homem-Mariposa no espaço, Friagem deslizou pelo vazio, sentindo-se bem pequeno diante da imensidão da Terra, até finalmente alcançar o diagrama da Árvore 2.0. O novo modelo era bem maior do que o tamanho em escala do original que Ben tinha visto em um museu. Este satélite tinha aproximadamente o tamanho de um prédio de 2 andares, com foguetes estabilizadores que estavam em ignição constante para manter a nave estável e próxima de Endymion enquanto circulava o planeta. Friagem só podia supor que o satélite tinha uma fonte de combustível que continuava criando mais energia, como o plutônio. O que fez Friagem se perguntar o que exatamente alimentava o Unitrix. Claro, agora não era exatamente a hora de ficar pensando nisso. Friagem voou ao redor do satélite volumoso equipado com painel solar por 1 minuto, certificando-se de evitar a câmera lateral do casco antes de pressionar um ponto na borda inferior de seu crachá Unitrix, e uma espécie de cabo USB se estendeu. Conectando-se a uma porta de dados fechada com facilidade, depois de alguns segundos, houve um bip, e Friagem desconectou o cabo, deixando desaparecer de volta para o Unitrix. Agora tudo o que restava era quebrar os códigos lá dentro. Friagem flutuou de volta para o lado de Endymion e entrou na estação. No entanto, havia alguém esperando por ele dentro do corredor. 88. Com certeza, a pequena mercenária estava lá com sua arma alienígena de alta tecnologia apontada para a cabeça de Julie. Ok. O que está acontecendo aqui? Julie exclamou. Droga. Não se preocupe, Julie. Disse Friagem. Ela não é tão ruim quanto parece. 88 soltou um balbucio furioso de sílabas alienígenas e disparou sua arma para o ar, destruindo vários mecanismos. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco, ela é muito pior. Sei como você sabe meu nome. Julie exclamou. Quem é você? O que você é? Escute. Disse Friagem. 88, eu sei que são os dados que você quer. Se você atacar, eu nunca vou te entregar, mas se você a deixar ir devagar, podemos chegar a um entendimento. 88 não falou, seu capacete mascarado não demonstrava nenhuma emoção. Então algo milagroso aconteceu. Kuroko Shirai literalmente apareceu do nada bem na frente de 88. Ela tocou a arma e a outra arma no quadril de 88, teleportando-as instantaneamente. 88 desferiu um chute giratório em Kuroko, que se teleportou instantaneamente para trás de 88, colocando a mão na cabeça de Julie e fazendo-a se teleportar direto para os braços de Friagem. Kuroko! Você me seguiu! Friagem exigiu como se eu fosse deixar você lidar com um trabalho tão arriscado sozinha quando a Oneie-sama está envolvida, rosnou Kuroko. Vá! Eu levo ela! Deixar! Não discuta! Apenas vá! Eu sei que você provavelmente consegue levá-la, mas já estamos perdendo tempo demais. Friagem assentiu e voou pelo corredor, saindo do outro lado. 88 soltou um rosnado baixo, enquanto flexionava os braços e assumia uma postura de combate. 88 acenou para Kuroko com um leve movimento da mão. Ah, você quer que eu vá te buscar? Disse Kuroko. Tá bom. Vamos brincar. Kuroko se teletransportou para ficar bem em cima de Egeigig, que desferiu um chute no ar. Egeigig bloqueou o chute com o antebraço e desferiu um soco com o outro braço. O punho encontrou o ar vazio enquanto Kuroko se teletransportava alguns metros para longe, mas Egeigig estava em uma sequência de golpes. Ela avançou em direção a Kuroko, demonstrando velocidade e agilidade assustadoras, desferindo uma série de chutes e socos poderosos, todos os quais Kuroko desviou com teletransporte. Um dos socos de Egeigig atingiu uma parede e uma onda de choque sísmica sacudiu toda a estação espacial. Uau! Disse Kuroko. Você tem músculos assustadores. Egeigig soltou um rosnado de raiva e pegou uma máquina de venda automática que estava na lateral do corredor e jogou em Kuroko.
Kuroko se teletransportou 1,5 metros para cima, desviando da máquina de venda automática enquanto ela voava abaixo dela como uma bala, mas 88 havia previsto isso. Ela conseguiu agarrar a perna de Kuroko no meio da corrida. Mas enquanto fazia isso, Kuroko tocou a cabeça de 88 com uma das mãos, e instantaneamente 88 estava de cabeça para baixo no ar, caindo no chão de cabeça. Kuroko moveu as mãos sobre as coxas, onde sob sua saia estavam escondidas cintas de coxa que continham uma variedade de agulhas. As agulhas se teletransportaram instantaneamente e reapareceram cravadas na armadura de 88. 88 rugiu de dor, mas arrancou as agulhas de seu corpo e se sacudiu enquanto começava a sangrar. Com certeza, agora ela estava furiosa. 88 esmagou as agulhas até virarem pó em sua mão. Bem, você parece furiosa, disse Kuroko. Haha, sakakaki. 88 rugiu. Ela se lançou em Kuroko e agarrou seu ombro. Kuroko se teletransportou bem antes que 88 pudesse deslocar o ombro, mas quando Kuroko apareceu atrás dela, 88 se virou rapidamente e agarrou o pulso de Kuroko, quebrando-o com um estalo. Kuroko soltou um grito de dor quando 88 a jogou para o ar. De repente, antes que Kuroko pudesse se chocar contra a parede, houve um borrão, e Choromastone pegou Kuroko em seus braços antes de pousar com ela no metal chão, uma onda de choque ressoando de onde ele pousou. Choromastone então ligou o Eigeidgit e disparou um poderoso raio ultravioleta do cristal em sua cabeça contra Eigeidgit. A mercenária alienígena foi jogada no chão, sua armadura fumegando com a explosão. Seu idiota! Kuroko gritou enquanto Choromastone a colocava no chão. Você deveria ter saído daqui. Os bondes estão bloqueados, disse Choromastone. Além disso, será preciso mais do que um teletransportador nível 4 para enfrentar alguém como Eigeidgit. Vamos levá-la juntos. Antes que Choromastone pudesse terminar sua frase, no entanto, de repente sua perna foi agarrada por 88, que em um acesso de fúria horrível, começou a jogar Choromastone para todos os lados como um boneco de pano, esmagando-o repetidamente contra o chão como Hulk quebrando Loki no filme dos Vingadores. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Choromastone gritou enquanto 88 continuava a golpeá-lo. 88 então jogou Choromastone no chão uma última vez, criando uma grande cratera de metal amassada, e então começou a socar repetidamente o rosto de Choromastone. A cratera ficou mais larga e mais profunda a cada soco. Ok. Já chega! Kuroko exclamou, teleportando-se para trás de 88 e usando uma mão com seu pulso intacto para teleportá-la. Bem em frente à estação espacial. Ah! Kuroko disse triunfante enquanto observava Eigeidgit através das paredes de vidro, voando pelo espaço com seu jetpack. Não consigo entrar agora. Eigeidgit então, de repente, começou a socar a janela com um punho, o vidro começou a quebrar, até que, finalmente a janela se quebrou, e Kuroko se viu voando em direção ao vácuo do espaço, gritando. Antes que ela percebesse, no entanto, um Mungolzaurur a pegou debaixo do braço. Um Mungolzaurur rosnou furiosamente, pisando forte no vácuo que o puxava para longe. Droga, Nabi! O Mungolzaurur perdeu o equilíbrio e ele e Kuroko começaram a voar em direção à abertura da janela. Felizmente, porém, grandes persianas de metal se fecharam repentinamente sobre as janelas, bloqueando o vácuo. Então as costas do Mungossauro roçaram nas persianas de metal e ele e Kuroko caíram no chão. Houve um clarão de luz verde. E Ben voltou à forma humana, esfregando a cabeça de dor. Isso não era algo que eu queria reviver. Você está bem? Além da dor de cabeça insuportável e do meu pulso quebrado. Kuroko gemeu. Ótimo. Sabe, eu ia dizer quando te alcançasse que você poderia ter esperado eu pegar os documentos de autorização em vez de voar até aqui, ai. Às vezes eu fico com um pouco de pressa. Ben murmurou. Mikoto voltou para o apartamento naquele dia e viu Ben e Kuroko aglomerados em volta de um laptop. Kuroko estava com o pulso quebrado engessado e Ben com uma bolsa de gelo na cabeça. Que diabos, disse Mikoto. Kuroko?
O que aconteceu com o seu pulso? E desde quando você e o Ben começaram a pesquisar algo juntos? Ah, oi, maninha. Disse Kuroko em japonês, antes de mudar rapidamente para o inglês. Então, bem, esse programa que a Uiharu te deu consegue hackear isso. Com um pouco de trabalho, sim, disse Ben, completamente concentrado na tela. Para ser honesto, o Omnitrix é o único software avançado com o qual eu consegui me familiarizar minimamente. Mikoto franziu a testa. Não era comum Ben e Kuroko a ignorarem. Em que eles estavam trabalhando? Mikoto olhou para a tela e sentiu seu coração despencar mais de 150 metros ao ver as palavras Projeto Batimento Silencioso na tela. Não. Mikoto sussurrou para si mesmo enquanto sentia seu corpo gelar. Não, não, não. Mikoto agarrou a mão de Ben. Ben? Preciso falar rapidinho com você. Mikoto arrastou Ben para a cozinha para que não estivessem ao alcance da voz de Kuroko, que parecia muito concentrada na tela do computador para pensar em qualquer coisa. Ben, você precisa sair da cidade acadêmica. Disse Mikoto. Não é mais seguro, as coisas em que você está investigando vão te matar. Escuta. Eu já liguei para meus pais. Eu disse a eles que você é um amigo que está passando por maus bocados, então eles estão preparados para te acolher. Mikoto. Me desculpe, mas eu não vou desistir. Disse Ben. Vê, você não entende, exclamou Mikoto. Albedo vai tentar te matar. Os olhos de Ben se arregalaram. Você disse. Albedo? Mikoto parecia aterrorizada com o que acabará de dizer. Não. Mikoto, rosnou Ben. Foi ele quem organizou isso. Foi ele quem está fazendo tudo isso. Prepare, gritou Mikoto. Olha. Por favor, eu tentei fazer com que ele te deixasse em paz, mas ele não vai. Só, me diga onde ele está, disse Ben. Mikoto mordeu o lábio inferior, e então, para sua própria surpresa, ela falou. Ele é o CEO da Rádio Wave. Antes que Mikoto percebesse. Ben estava correndo para fora da porta, parecendo furioso. Por que eu disse isso? Mikoto sussurrou. Por que eu te fiz dizer? Mikoto se virou e viu Misaki encostada na geladeira, com um controle remoto na mão. Sabe, normalmente eu não conseguiria controlar ou ler sua mente, não com esse campo eletromagnético ao redor do seu cérebro, mas... Você estava tão angustiada e fora de controle agora, que isso me permitiu passar o suficiente. Chega! Misaki! Os olhos de Mikoto brilharam de fúria. Por quê? Ele vai se matar. Você não sabe disso. Disse Misaki. Além disso, Misaki pareceu distante por um minuto. Um herói nunca deve ser impedido de resgatar sua garota, especialmente não pela garota que ele está resgatando.